Vamos então para nossa aula, meninas. Olha que bacana, eu comprei esse quadro aqui para ficar mais didática a aula, ficar mais interessante, vocês poderem enxergar melhor, né, o que eu quero dizer e entenderem melhor também, tá? Então, assim, o que nós vamos abordar hoje na nossa aula? Os objetivos são estudarmos a região dos olhos, estudarmos como utilizar o círculo cromático, que é essa ferramenta aqui, que eu já vou detalhar para vocês, e como nós podemos harmonizar as cores das sombras, tá? Obviamente eu vou falar mais de sombra, tá? Mas quando a gente fala em harmonização de cores, a gente pode pensar em inúmeras situações, como por exemplo, a harmonização de roupas, né? As cores das roupas. Claro que uma pessoa especializada em consultoria de imagem vai poder falar melhores para vocês, né? Mas é só para vocês poderem entender que... Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é necessário a gente utilizar a mesma cor, por exemplo, da sombra com a cor da roupa. Mas é importante que haja uma harmonia entre essas cores, tá? Então, vamos lá. Região da sobrancelha, tá? Aqui, canto interno dos olhos, canto externo dos olhos, tá? Região do côncavo, região da pálpebra fixa, região da sombra iluminadora, que fica bem embaixo do ponto alto da sobrancelha, tá? Essa região toda abaixo do côncavo é a pálpebra móvel, e essa região inferior aqui é a região inferior à raiz dos cílios inferiores. Legal, agora que a gente aprendeu a região dos olhos, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o círculo cromático. Então, o círculo cromático é essa imagem que vocês estão vendo, é uma ferramenta muito utilizada, tanto na maquiagem, como para decoração, como... eu falei da questão das roupas, né? Consultores de imagem utilizam muito essa ferramenta. Ela é muito utilizada também, design. Então, essa ferramenta é bastante utilizada para você poder criar combinações de cores entre elas, tá? Cores monocromáticas, por exemplo, neutralização de cores, de tons, né? E também para obter cores de maior destaque, né? Então, assim, o círculo cromático ele é formado por 12 cores. 3 delas são primárias, que seriam a cor amarela, a cor vermelha e a cor azul, tá? Essas 3 cores, elas são puras. Então, delas geram-se as cores secundárias e das cores secundárias geram as cores terciárias, tá? As cores secundárias são o verde, o laranja e o roxo, tá? Por quê? Porque as cores secundárias, elas são geradas a partir da mistura das cores primárias, que são o azul com... Então, a mistura do azul com o amarelo vai resultar no verde, a mistura do vermelho com o azul vai resultar no roxo, né? E a mistura do amarelo com o laranja, com o amarelo com o vermelho vai resultar o laranja. E as outras 6 cores são as cores terciárias, que elas são resultadas da mistura das cores secundárias. Agora nós vamos falar um pouquinho da harmonia das cores, que elas podem ser feitas combinações monocromática, a combinação análoga, a combinação complementar e a tríade. Nós vamos falar primeiro da harmonia monocromática. Nessa harmonia nós trabalhamos uma única cor e seus subtons. Por exemplo, vamos trabalhar. Por exemplo, nós escolhemos o tom azul, a cor azul, e nós vamos trabalhar com os subtons dela. Então, um azul mais claro, um bem mais claro e um bem clarinho, tá? Esse estilo de harmonia monocromática, ele é muito encontrado em roupa, né? A gente observa sempre, muitas pessoas utilizam aquele tom sobre tom. É muito visualizado também na pintura de casas, né? A gente vê algumas paredes aí que são tom sobre tom, né? Como forma de harmonizar.
E também nós temos muito em maquiagem isso. Inclusive, esse estilo de harmonização monocromática é uma tendência, tá? Então, é muito utilizado. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre a harmonia análoga. Na harmonia análoga, a gente encontra a combinação de uma cor primária, vamos lembrar a cor primária, que é o amarelo, o vermelho e o azul, com mais duas cores vizinhas a ela no círculo cromático. Então, são combinações de cores que vão facilitar o nosso degradê, a nossa transição de cores, o nosso esfumado, né? Por exemplo, nós vamos pegar uma cor primária, um exemplo aqui, o amarelo, e nós vamos trabalhar com duas cores vizinhas à cor primária. Por exemplo, então, o laranja ou o verde. Pessoal, o verde que eu quero dizer é aquele verde que ele tem um tom mais amarelado. Assim como existe o verde com um tom mais azulado, tá? Então, a gente vai trabalhar com cores vizinhas à cor primária para poder fazer a combinação análoga. Então, a gente vai trabalhar com cores vizinhas à cor primária para poder fazer a combinação análoga. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a harmonia complementar. Na harmonia complementar é utilizado cores opostas, tá? Então, são cores que têm o objetivo de destaque, de evidência, de criar algum tipo de contraste. Então, a gente escolhe uma dessa combinação, né? Uma dessa cor como cor dominante para poder fazer a combinação. Um exemplo disso é o amarelo. Então, um exemplo disso é o amarelo e a sua cor oposta, que é o roxo, tá? Quem é loira aqui vai saber, né, que eu vou falar gente porque eu já fui loira, né? Então, eu já passei por isso também. Aquele shampoozinho roxo, né, vocês já devem ter ouvido falar, que ele é utilizado para neutralizar, para quebrar aquele amarelão que fica no cabelo loiro, né? Por quê? Porque a mistura do amarelo com o roxo vai gerar a cor neutra, que é uma cor ou cinza, que no caso é essa mistura, né? Essa mistura do roxo com o amarelo vai dar o cinza, ou, por exemplo, o preto, ou o branco, ou o marrom. Então, essas 4 cores são cores neutras, tá? Esse tipo de combinação complementar, né, de cores opostas, elas são muito utilizadas para a gente poder camuflar na maquiagem, tá? Quando eu entrar no assunto de corretivos, camufladores, quem gostaria de camuflar olheira, camuflar algum tipo de hematoma, por exemplo, camuflar tatuagem, camuflar, o que mais? Rosácea, acne, melasma, quem tem vitiligo, tá? Então, a gente trabalha com essa harmonização complementar em relação a isso. Agora nós vamos falar um pouquinho da combinação tríade, que é quando a gente trabalha com a combinação de 3 cores com a mesma distância que formam um triângulo aqui no círculo cromático, tá? Então, esse tipo de combinação, ela cria um alto contraste. Um exemplo disso é, por exemplo, tá? O amarelo. Um exemplo de combinação tríade aqui pode ser o amarelo, o azul e o vermelho, tá? Isso também pode ser aplicado na maquiagem.